Fofocalizando versão nutrição parte 2. Semana passada a gente já trouxe um vídeo nesse formato, onde a gente abre o site do Threads e dá uma olhadinha no que as pessoas andam falando sobre nutrição, estilo de vida, dieta, treino e etc. Se você gosta desse tipo de formato de vídeo, então por gentileza me avise, ou deixando um comentário nesse vídeo, ou deixando um like aqui também, assim eu consigo saber que você curte esse tipo de vídeo e trago mais vídeos nesse formato aqui. Para além disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. E vamos começar com a Dani R. Gonçalves, 25, antes de qualquer coisa, reforçando, não tem absolutamente nada contra as pessoas que estão aqui opinando, mas simplesmente pelo fato de ser o meu canal, eu tomo a liberdade de compartilhar um pouco da minha opinião com vocês. A Dani disse que a Rita Lobo é muito corajosa, porque ela continua mexendo no vespeiro dos ultraprocessados. Que mulher incrível. Açúcar é mais saudável que adoçante, discordo, Dani. Comida de verdade é mais saudável do que qualquer ultraprocessado, discordo, Dani. E caloria não é o único indicador para se basear. Eu concordo tanto com esse último ponto que talvez ele até sobrepõe os dois primeiros. Mas eu ainda vou comentar contigo por que eu discordo desses dois primeiros pontos, tá? Em primeiro lugar, açúcar é mais saudável que adoçante. Dani, quando a gente compara pessoas que consomem bebidas açucaradas, bebidas com adição de açúcar e bebidas adoçadas com algum tipo de adoçante, a gente percebe que existe um desfecho que é estas segundas pessoas, este segundo grupo, ter uma perda de peso corporal quando elas trocam, por exemplo, bebidas consumidas com açúcar e bebidas sem adição de açúcar. Essa perda de peso, por sua vez, pode fazer com que nós tenhamos alguns desfechos positivos, como, por exemplo, redução do risco de diabetes mellitus tipo 2, redução do risco de hipertensão arterial sistêmica, redução do risco de problemas relacionados a perfil lipídico, como hipercolesterolemia. Então, todos esses são fatores que estão associados à troca do consumo de bebidas açucaradas para bebidas com adição de adoçantes, tá bom? Agora, uma ressalva importante é que esse adoçante definitivamente não pode ser consumido à vontade, até porque o próprio adoçante tem alguns desfechos secundários, como por exemplo o impacto deles na nossa microbiota intestinal, que ainda de certa forma precisam ser melhor elucidados pela literatura científica. Então, quando a nutrição fala do adoçante, a gente pelo menos deveria falar sobre parcimônia, que é o quê? Qual a menor quantidade possível que o adoçante é necessário na nossa rotina para que ele consiga agregar alguma coisa para a sua saúde. Como é que o adoçante agrega alguma coisa na nossa saúde? O adoçante per se, ele definitivamente não é capaz de fazer isso. Mas eu vou imaginar que você vai fazer um café da manhã e aí você vai consumir uma porção de farelo de aveia, tu vai fazer um mingau de aveia. Vai consumir farelo de aveia, pô, baita alimento, rico em beta-glucana. Aí tu vai colocar algumas frutas nesse mingau de aveia, coisa fina. Aí tu vai colocar oleaginosas nesse mingau de aveia. Então, tudo ali é muito saudável. Só que pelo fato de não ter um dulçor ali, você acaba não conseguindo consumir. E se você adiciona algumas pequenas gotas de adoçante, aquilo pode ser consumido. Percebeu como o adoçante foi capaz de trazer coisas para sua vida que te agregam saúde? Claro, mundo ideal, você adapta o seu paladar a ponto de você não precisar mais de nenhum tipo de adoçante, porque o adoçante per se, sendo repetitivo, não vai agregar em nada para a sua saúde. Só que ele pode fazer com que você tenha alguns alimentos a mais na sua rotina, algumas refeições a mais, que te agreguem saúde pelo fato de elas estarem com um paladar melhor, tá bom? Então é nesse ponto que eu acho que o adoçante não pode ser considerado menos saudável do que o açúcar, ainda que nenhum dos dois isoladamente agregue saúde, tá? Como, por exemplo, frutas, legumes, verduras podem fazer por você. A segunda afirmação que eu discordo é que comida de verdade é mais saudável do que qualquer outra processado. E que a gente precisa pensar, por exemplo, Dani, nas carnes. Nós temos, por exemplo, o cupim, que é uma carne riquíssima em gordura saturada, que, por sua vez, dentro da classificação que nós temos aqui no Brasil, ela entra como um alimento in natura. E este alimento in natura, principalmente quando consumido numa quantidade e frequência elevada, pode acabar sendo prejudicial para fatores cardiometabólicos, para fatores relacionados ao aumento de gordura visceral e etc. Em contraste, nós temos, por exemplo, a suplementação de whey protein, que é uma proteína com um teor basicamente zerado de gordura, muito perto disso de carboidrato também, uma proteína de altíssima biodisponibilidade, uma proteína que tem um alto teor de leucina, uma proteína que na maioria das proteínas hoje em dia, especialmente aquelas derivadas do leite, contém também algum teor de cálcio na sua composição. Então, definitivamente, a gente pode dizer que a proteína em pó, ela
tem um teor, especialmente para consumo de médio e longo prazo e de frequência elevada, melhor do que, por exemplo, o consumo de uma carne entupida de gordura saturada. É nestes contextos que eu julgo que a gente precisa analisar muito bem, mas eu concordo parcialmente contigo, porque, na regra, um alimento in natura, minimamente processado, quando a gente fala de frutas, legumes, verduras, leguminosas, oleaginosas, etc., eles tendem sim a ser muito mais saudáveis do que os alimentos ultraprocessados, como sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos, etc. Mas existem algumas restrições que a gente precisa ficar atento. Eu não gosto exatamente de colocar todo mundo num saquinho só, como faz a classificação brasileira. Uma leve crítica a um documento que é muito, muito bom na sua base, mas eu discordo de algumas coisas dele, tá bom, Dani? Juan.nutri. Glúten inflama e causa inchaço sim, porque não é possível que seja pelo panetone de 1 quilo que eu comi de uma vez. Pô, Rô, isso acontece muito, sabe? Quando as pessoas falam assim, não, eu emagreci porque eu cortei o glúten e a lactose. Daí a pessoa cortou, por exemplo, a pizza de final de semana que tinha ali glúten na massa e tinha lactose no queijo, enfim. São coisas muito comuns, cara. Isso aqui faz todo sentido do mundo. O Dan Caçador disse aqui, se você parar com o Monjaro, vai voltar a engordar. Se você parar com a dieta e o exercício físico, também vai engordar. Nenhum tratamento para obesidade é definitivo. Dan, faz muito sentido, cara, até porque a obesidade, assim que a gente trata ela como uma doença crônica, a gente precisa imaginar que esse tratamento vai ser de longo prazo. Então existe até a possibilidade, de acordo com alguns pensantes da área, de que esse uso venha através de alguns ciclos, para que esse controle de peso possa vir a ocorrer. Não é exatamente uma afirmação, mas é um campo de possibilidades que a gente tem. Agora, um ponto importante, todos os trabalhos analisados com análogos de GLP-1 percebem que aquelas pessoas que mudam seu estilo de vida, ou seja, não utilizam o medicamento como muleta, mas sim como um coadjuvante para auxílio numa mudança de rotina de atividades físicas e melhor alimentação, ela consegue sustentar melhor essa perda de peso de médio e longo prazo e minimizar bastante aquilo que é o reganho de peso corporal, tá? Maridu, eu perdi 400 gramas de gordura e ganhei 2 quilos de músculo, isso é vitória, parabéns, Maridu, muito bom, mulher. A Nutri Ariane fez uma crítica a um post do Barbosamati que comentou, Monjaro nada mais é do que o jejum colocado em um frasco para virar negócio. Barbo, a Ariane deu o gabarito para você e assim, tem muita informação adicional que faltou nesse teu post aqui, cara. Quando a gente observa os efeitos dos análogos de LP1, eles vão modificar as mais diversas partes do corpo humano. E sim, existe uma redução do apetite, existe um aumento da saciedade, mas a gente também acaba tendo alguns impactos, por exemplo, o que a literatura chama de food noise, ou ruído alimentar, aquela situação onde a pessoa come o café da manhã pensando no almoço, termina o almoço pensando no lanche da tarde, faz o lanche da tarde imaginando o que vai ter para janta. Então tudo isso faz com que a gente tenha, de certa maneira, uma vida a ser vivida para a comida, e o análogo de LP1 consegue minimizar muito disso. Além disso, existem mecanismos relacionados à melhora da sensibilidade à insulina, melhora de captação de glicose, alguns aspectos celulares, inclusive da renovação dessas células. Então não é assim, Barbosa, perdão. Definitivamente existem muito mais mecanismos de ação e é por isso que a gente de fato considera os análogos de LP uma revolução. A Shana Nutri diz pra gente o seguinte, coisas que são extremamente desnecessárias na nutrição e que eu vejo todo dia. Primeiro, colocar colágeno ou creatina em absolutamente tudo que consome. Pô, colágeno definitivamente é um suplemento que você pode colocar em nada, e a creatina tomar uma vez por dia tá tudo resolvido, né? Se você quiser, claro. Segundo ponto, comer doce fit à base de whey achando que virou sobremesa mágica. Muito cuidado com isso, tá? Às vezes eles acabam se tornando muito, muito calóricos e você nem precisa de tanta proteína assim. Terceiro ponto, trocar o pão francês por um pão de chia que parece uma punição. Eu sempre acho que vocês se odeiam quando fazem isso. Aqui eu tenho um contraponto, tá, Xana? Talvez a gente tenha a troca do pão francês pelo pão integral, especialmente numa população que consome bastante pouca fibra alimentar, então a gente normalmente fica ali com uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate e resolvido, é isso que tem de fibra na alimentação do brasileiro. A gente consome, infelizmente, poucas porções de frutas ainda no dia, quando comparado ao que seria o ideal. Talvez essas trocas até façam sentido, mas a gente definitivamente não precisa de um pão de chia, que eu particularmente acho horrível também. A gente tem, por exemplo, pão artesano, vou mostrar pra vocês, ó. Esse pãozinho aqui roxinho da Vicky Bold, coisa fina, gostoso pra caramba, tem um alto teor de fibras quando comparado a, por exemplo, pão francês. Claro, não é a troca mais milagrosa do universo, mas pouco a pouco isso vai acrescentando fibra no seu dia. Juliana, minha nutricionista disse que estou acima do peso. É a opinião dela e eu respeito. Talvez tenha sido um fator de circunferência e de altura no caso e peso, né? Pensando no IMC. Na minha opinião, eu estou apenas com a altura errada, que no caso teria que ser 3 metros. Pô, Juliana, é exatamente isso, cara.
ou você diminui o peso ou você aumenta a altura. Tu pode aumentar a tua altura aqui tranquilamente, moleque. A Nutri Fernanda disse o seguinte: suplemento, como o nome diz, é para quem não consegue atingir as necessidades diárias de nutrientes pelos alimentos, seja por uma questão de saúde ou contextos específicos. Se você quer se alimentar melhor primeiro, foque na comida. Não adianta tomar whey e não focar no básico. Fernanda, eu concordo totalmente contigo, mulher. E eu vou além. Existem alguns suplementos que a gente tem muita dificuldade de captar aquilo que são os nutrientes dele através da alimentação, como por exemplo a creatina. Seriam necessárias quantidades cavalares de carne vermelha para a gente obter isso. Só que a creatina, enquanto suplemento ergogênico, vai ter uma magnitude de melhora no seu físico, na sua performance, que é de uma porcentagem baixa. Então, mesmo aqueles em que você vai ter muita dificuldade de conseguir através da sua alimentação, são bastante secundários, eu diria bastante opcionais também, especialmente se você é uma pessoa que não vive para isso, você não vive para performar melhor ou levantar mais quilos no supino ou qualquer coisa parecida com isso, tá? Concordo muito contigo. Leitura com café da Mai. As roupas da Insider para mim são um mistério. Eu nunca vi uma pessoa usando ou recomendando sem ser os influenciadores que divulgam a marca. Alguém já comprou isso? É tudo isso ou os influencers falam mesmo? Mai, eu tô usando camisa da Insider, tá? Essa daqui é uma polo deles, é uma das melhores polos que eu tenho, sinceramente. Então, vai na fé aí. Eu particularmente gosto muito, tenho camiseta, tenho camisa, tenho shorts, enfim, eu sou uma pessoa que definitivamente não é paga, não tenho nenhum cupom para te fornecer aqui, mas eu gosto muito do produto. O Eduardo Abreu disse o seguinte: ontem meu déficit calórico foi de 950 calorias, mais ou menos, e hoje acordei com 2 kg 750 gramas a menos na balança. Tô começando a duvidar da balança. Edu, aconteceu o seguinte, cara, você não perdeu todo esse peso de gordura, tá? Definitivamente foi uma perda de líquido que você apresentou de um dia para o outro. É impossível você perder toda essa quantidade de gordura, ou pelo menos, se você não é um atleta de Ironman e estava fazendo uma prova, você vai ter aqui naturalmente uma perda de líquidos dentro dessa redução de peso de quase 3 quilos, tá? Então não espere que isso se repita nos próximos dias. Aline Pessota. Emagreceu como um jarro? Quando parar, engorda tudo de novo. Tudo é questão de disciplina. Se você fizer lip e não cuidar, também vai engordar de novo. Se você largar a dieta e os treinos, também vai engordar novamente. Enfim. Aline, tô contigo, mulher. Isso não vem da época das canetas, definitivamente. O que você comentou, por exemplo, nesse último ponto é muito verdadeiro e um questionamento das pessoas. Poxa, eu sempre treinei, sempre cuidei da minha alimentação e foi só eu dar uma relaxadinha que o meu corpo ele já perdeu aqui uma quantidade de massa muscular ou aumentou aqui uma certa quantidade de gordura. E sim, o seu corpo ele é basicamente um reflexo de uma rotina. Então, é completamente natural que você, em momentos mais focados, tenha um físico ali com menor percentual de gordura, uma maior quantia de massa muscular, e o contrário também é verdadeiro. E não há problema nenhum de você se manter num certo range, numa certa faixa aqui, de em alguns momentos você tem um percentual de gordura um pouco menor, um pouco maior, um pouco menos de músculo. Então, o problema maior seria se, por exemplo, você tivesse aqui um polo muito extremo. Então, você sai de 12, 15% de gordura corporal para um percentual de 30%, você dobra esse percentual de gordura. Naturalmente, para isso acontecer, definitivamente você não passou uma semana de folga, você não foi viajar por um mês, você passou alguns meses, talvez anos da sua vida, para ter essa evolução, vamos chamar assim, ou involução em relação ao seu percentual de gordura e à sua saúde, consequentemente. Mas é perfeitamente possível que você se mantenha em faixas saudáveis, algumas vezes menor, outras maior. Quando você quiser fazer uma viagem, talvez você queira se encontrar um estado de menor percentual de gordura. Quando você está num período mais frio do ano, você pode talvez se preocupar um pouco menos com isso. Enfim, é uma coisa muito subjetiva para cada um, mas você pode sim se manter numa certa faixa ali sem nenhum tipo de problema, tá? E pra gente fechar, o post da NutriGecris diz o seguinte: será que se tirar carboidrato realmente funcionasse, ainda existiriam tantas pessoas acima do peso? A gente tem um problema completamente estrutural relacionado à obesidade, né, querida? Quando a gente pega os trabalhos que comparam dietas low fat com dietas low carb, ou seja, baixa gordura versus baixo carboidrato, e equipara a restrição calórica, o resultado é basicamente o mesmo. Então, definitivamente, o problema não está na estrutura do planejamento alimentar, na teoria da conspiração de que a pirâmide alimentar engordou o mundo todo, ou qualquer coisa parecida com isso. O grande problema é que no decorrer desses últimos anos, quando eu falo desses últimos, a gente pode puxar algumas centenas de anos atrás, a gente teve um grupo populacional ao redor do mundo cada vez mais sedentário. De alguma forma, isso é reflexo de coisas positivas que vieram para a nossa história. Então, nosso trabalho se tornou, de certa maneira, muito mais pensante do que funcional no contexto de atividade física, mas isso sim nos deixou com gasto calórico
calórico substancialmente menor do que antes. Dentro dessa estrutura, nós temos o trabalho das pessoas deixando-as extremamente estressadas, não somente estressadas, mas também com falta de tempo. Então é completamente risório a gente sugerir para alguém que acorda às 4 da manhã, pegar um ônibus e chegar às 6h30 no trabalho, que vai sair às 6 da noite, vai chegar em casa às 8h30 da noite e vai ter que fazer alguma coisa ainda pro dia seguinte, falar para ela que ela pode fazer alguma atividade física, é só querer, é uma coisa assim, de uma insanidade completa. E ao mesmo tempo nós tivemos o desenvolvimento de alimentos hiperpalatáveis e hiperrecompensadores, que na regra juntam sódio, gordura e ou açúcar, pelo menos 2 desses 3 em algum alimento, que faz com que ele seja muito palatável pra gente e, claro, dentro de uma rotina de estresse consolidada, a gente tende a ser muito mais vulnerável a esse tipo de alimento. E se você me acompanha na minha rede social, inclusive se você ainda não fez isso, faça. Meu Instagram é @NutridiasBacarim. Você provavelmente já ouviu me falar em algum momento, já me ouviu falar em algum momento, que eu sou basicamente um político de centrão, mas não dá pra gente desassociar essas coisas definitivamente com o que o capitalismo tornou as nossas vidas nos tempos atuais, não? Como um bom político de centrão, eu te dou a total liberdade de discordar veementemente de mim, mas discorde com educação, por gentileza, aqui nos comentários desse vídeo, entendeu? E, inclusive, se você gostou desse vídeo, por gentileza, like por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque daqui a pouco tá chegando mais vídeo por aí. Tamo junto, até breve, fui!